Relator adia entrega do parecer do projeto que reduz impostos de combustíveis. Força-tarefa não tem sucesso em novo dia de buscas a jornalista inglês e indigenista que desapareceram na Amazônia. Rússia diz estar sob controle de quase toda a região de Donbás e aumenta as agressões à Ucrânia. 3 anos depois, é identificada mais uma vítima da tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais. STF decide que imposto de renda não deve ser descontado da pensão alimentícia. Brasileiro não quer usar o fundo de garantia para pagar dívidas, mas para comprar casa ou montar o próprio negócio. A Feirinha da Madrugada do Brás está de volta em São Paulo em novas instalações para atender sacoleiros de todo o país. E a solidariedade agora é uma das disciplinas do currículo de uma escola de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O senador Fernando Bezerra, do MDB de Pernambuco, prometeu entregar amanhã a proposta que estabelece um teto para o ICMS. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, diz que a medida deverá ser votada segunda-feira, juntamente com mais propostas de emendas à Constituição que também reduzem impostos e preços. Uma delas foi de iniciativa do presidente Jair Bolsonaro. Em mais uma ação para tentar acelerar a redução do preço dos combustíveis, o governo federal anunciou nesta segunda-feira o ressarcimento com recursos federais aos estados que zerarem suas taxas de ICMS no preço dos combustíveis. Essa compensação precisa ser feita através de uma proposta de emenda à Constituição, que o governo quer aprovar em uma semana, já que o Congresso Nacional, secretários estaduais e a equipe econômica do governo têm até o dia 14 de junho para resolver os impasses. Nesse dia, termina o prazo estabelecido pelo STF para chegar a um consenso. O PLP 18 de 2022, que estabelece um teto de 17% da cobrança de ICMS sobre os combustíveis, energia elétrica e serviços de telecomunicações e de transporte público, que foi aprovado na Câmara e agora está no Senado, esperando o parecer do relator, o senador Fernando Bezerra, também precisa ser aprovado nesse período. Além da compensação aos estados, o governo também propôs zerar o ICMS sobre diesel e gás de cozinha e reduzir o ICMS e zerar os impostos federais sobre gasolina e etanol. Essas sugestões teriam de ser incluídas no texto do PLP 18. A ideia é manter essas regras em vigor até 31 de dezembro deste ano e limitar o ressarcimento aos estados em um valor a ser fixado entre 25 bilhões e 50 bilhões de reais. Tanto o relatório do projeto quanto a PEC, que vai permitir o ressarcimento, devem ser apresentados nesta quarta-feira pelo senador Fernando Bezerra. Este economista explica que essas ações e a pressão do governo por meio das medidas sugeridas pode levar a uma pequena redução de cerca de 70 centavos, direto na bomba de combustível. Ainda disse que é preciso ter cautela na discussão das propostas. Vamos lembrar que esse projeto envolve vários produtos além do combustível. É uma redução muito significativa dos orçamentos estaduais e tem reflexos diretos também nos municípios. Então não dá para tomar uma decisão dessa assim, de uma hora para outra, porque vai prejudicar toda a cadeia de arrecadação dos estados e municípios. Então está sendo discutido, mas parece que o governo federal tem pressa, né? E o que ele fez, na verdade, foi tentar turbinar para que a decisão do Senado saia o quanto antes. Vamos ver o que vai acontecer. O Senado está empenhado em discutir, em dialogar. Vamos ver se realmente nos próximos dias essa medida, esse projeto é aprovado e as decisões do governo sejam de alguma forma implementadas. E vai, de fato, implicar na redução do preço do combustível. Obviamente, o diesel zerando o ICMS e a gasolina também reduzindo os impostos sobre ela.
Um novo deslizamento de barreira em Recife, capital de Pernambuco, provocou hoje a morte de mais uma pessoa e deixou 3 pessoas feridas. Com isso, o número de óbitos provocado pelas chuvas no estado subiu para 129 e mais de 69 mil pessoas estão desalojadas ou desabrigadas. O deslizamento ocorreu durante a madrugada de hoje no bairro da Linha do Tiro, na zona norte da capital pernambucana, após uma noite e uma madrugada de chuvas. Lucas Daniel Nunes da Silva, de 14 anos, foi socorrido para a unidade de pronto atendimento de Nova Descoberta, na zona norte de Recife, mas chegou sem vida ao local às 6h20 da manhã. Das outras 3 vítimas resgatadas sobre os escombros, 2 pessoas foram socorridas pelos bombeiros e uma por vizinhos, todas elas com vida. Segundo informações, 5 casas foram atingidas pelo deslizamento da barreira. A ocorrência de chuvas fez com que uma barreira também deslizasse em Tamandaré, na zona da mata, e deixasse feridos. No local, não houve mortos. A Agência Pernambucana de Águas e Clima publicou um novo aviso meteorológico alterando o estado de observação, que equivale a um risco moderado, para o estado de atenção, que corresponde a um risco moderado a alto. Ainda segundo a APAC, a previsão indica continuidade de pancada de chuvas de intensidade moderada a forte para o Grande Recife, o Agreste e a zona da Mata Sul de Pernambuco. Após mais de 3 anos, a Polícia Civil identificou mais uma vítima da tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais. O rompimento de uma barragem que devastou o município mineiro em 2019 matou 270 pessoas. Segundo informações da Polícia Civil, o corpo encontrado em abril deste ano e reconhecido por exame de DNA era de um homem de 56 anos que, na época, era funcionário de uma empresa terceirizada da mineradora Vale e prestava serviços de auxiliar de sondagem. O Corpo de Bombeiros continua buscando por outras 4 pessoas que permanecem desaparecidas. A tragédia causada pelo rompimento de uma barragem em 25 de janeiro de 2019 deixou rastros de destruições no município mineiro que perduram até os dias de hoje. Em janeiro de 2020, o presidente da Vale e outros 15 funcionários da mineradora, além de uma empresa terceirizada, foram denunciados pelo Ministério Público de Minas Gerais. Segundo os trâmites normais, a Justiça Estadual recebeu o processo em fevereiro do mesmo ano. Porém, ele foi suspenso após decisão do Superior Tribunal de Justiça transferi-lo para a Vara Federal. Nesta segunda-feira, o Supremo Tribunal Federal determinou que a ação volte à competência do Estado. E veja a seguir, o STF decide que imposto de renda não deve ser descontado da pensão alimentícia. E ainda, brasileiro não quer pagar o fundo de garantia para pagar dívidas, mas para comprar casa ou montar o próprio negócio. Quem precisa pagar pensão alimentícia no Brasil vai sentir um alívio no bolso. Supremo Tribunal Federal decidiu que não deve incidir imposto de renda sobre os valores recebidos de pensão alimentícia. No entendimento do relator, o ministro Dias Toffoli, a pensão não configura aumento de patrimônio e os valores recebidos são somente uma entrada de valores. Por isso, não há necessidade de incidência do imposto de renda. Dias Toffoli também considerou que o devedor da pensão alimentícia, ao receber sua renda, que já está sujeita ao imposto de renda, retira dela a parcela para pagar a pensão. Dessa forma, se incidisse o imposto, a prática levaria a uma bitributação. O voto do relator foi acompanhado por outros 7 ministros. A decisão foi tomada em votação no plenário virtual na última sexta-feira e divulgada nesta terça. De cada 10 brasileiros, apenas 3 usariam o dinheiro do Fundo de Garantia para pagar contas e limpar o nome. O estudo revelou que o consumidor deseja sacar os valores para comprar a casa própria, viajar ou montar um negócio.
Foram entrevistados de forma online 2.132 brasileiros entre os dias 12 e 22 de abril por uma empresa de pesquisa encomendada pela Serasa. Desse total, apenas 17% disseram que pagariam as contas com o dinheiro e outros 10% afirmaram que limpariam o nome. Mas o que chamou a atenção foi o fato de que quase metade dos envolvidos na pesquisa citarem o desejo de querer comprar uma casa própria e outros 33% a vontade de abrir um negócio. Além do mais, uma pequena parcela afirmou que utilizaria o dinheiro para fazer uma viagem internacional. O FGTS é uma espécie de poupança compulsória dos trabalhadores que têm emprego com carteira assinada. Por mês, o empregador deposita 8% do valor do salário em uma conta em nome do profissional, que só pode ser sacado em situações específicas como na compra de casa própria, demissão sem justa causa ou aposentadoria. Neste ano, como forma de driblar efeitos da inflação e da baixa renda do trabalhador, o governo federal liberou o saque extraordinário de até R$1.000 do benefício. E no mercado financeiro desta terça-feira, o dólar fechou em forte alta, com os mercados monitorando as negociações sobre a nova proposta apresentada pelo governo para tentar baixar os preços dos combustíveis e refletindo temores internacionais de altas mais agressivas nas taxas de juros. A moeda norte-americana subiu 1,64% e encerrou cotada em R$ 4,87 na venda. A Bolsa de Valores caiu 0,11% com 110.069 pontos. E uma pesquisa realizada pelo Procon de São Paulo, que comparou os preços de medicamentos disponíveis nos sites de 6 drogarias, constatou que um mesmo produto pode custar quase R$ 40 mais caro de uma farmácia para outra. Foi o caso do Citalor, indicado para o tratamento do colesterol. Enquanto o preço em um site era R$ 90, em outro, o mesmo item foi encontrado por R$ 130. A produção e as vendas de veículos no Brasil saltaram 27% de abril para maio, com pouco mais de 187 mil veículos vendidos. Os dados foram divulgados hoje pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. No total, quase 206 mil carros foram produzidos entre veículos leves, caminhões e ônibus. Na comparação com maio de 2021, a produção subiu 6,8%, enquanto os licenciamentos tiveram recuo de 0,9%. O setor acumulou até maio deste ano 888 mil veículos produzidos e 740 mil vendidos no mercado interno, o que corresponde a quedas de 9,5% e 17%, respectivamente, frente aos 5 primeiros meses do ano passado. O governo do Mato Grosso do Sul anunciou um programa que prevê indenização a produtores rurais que preservarem o meio ambiente na cidade de Bonito e municípios vizinhos. O evento foi realizado no auditório do Bioparque Pantanal. Na abertura, o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico apresentou os projetos desenvolvidos pelo governo para a sustentabilidade no estado. A ideia do fórum é que ele acompanhe a implementação do Estado Carboneiro 2030, mas que principalmente ele consiga discutir as grandes questões relativas à descarbonização no estado. Ao longo do dia foram apresentadas várias iniciativas para a redução da emissão de carbono pela atividade agropecuária e assinados os primeiros contratos de pagamento por serviços ambientais aos produtores de Bonito. Durante o evento também foram entregues equipamentos que vão reforçar as ações de proteção ao meio ambiente. Essas máquinas serão utilizadas na conservação das estradas vicinais da região de Jardim, Bodoquena e Bonito. A patrulha mecanizada é composta por uma motoniveladora, uma retroescavadeira, um trator, um terraceador e 2 caminhões e foi adquirida com recursos do convênio firmado entre Semagro e Sudeco. Também foram entregues um cortador de grama, um triturador de galhos, 3 picapes, 2 quadriciclos e 3 lanchas com motores de polpa e reboques, adquiridos com recursos da compensação ambiental da empresa Suzano Papel e Celulose. Tem muito a ser feito, que envolve iniciativa privada
que envolve o setor público, mas quando a gente junta os esforços que são comuns, nós achamos soluções que são muito benéficas ao meio ambiente. Eu acho que essa tem que ser uma preocupação de todos nós. E eu acho que Mato Grosso do Sul caminha em passos largos para uma boa política de sustentabilidade, mostrando que é possível produzir, mas é possível também preservar o meio ambiente, preservar aquilo que nós temos e que deve ser preservado por todos nós. E veja a seguir, a força-tarefa não tem sucesso em novo dia de buscas a jornalista inglês e indigenista que desapareceram na Amazônia. E veja também, Feirinha da Madrugada do Brás está de volta em São Paulo para atender sacoleiros de todo o país. As autoridades brasileiras retomaram hoje as buscas pelo jornalista britânico Dom Phillips e o indigenista Bruno Araújo Pereira, que estão desaparecidos desde domingo no Vale do Javari, no Amazonas. Antes do desaparecimento, Bruno recebeu um bilhete sem autenticidade comprovada, com ameaças explícitas. De acordo com a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, o indigenista Bruno Araújo Pereira sofria ameaças frequentes. Nesta terça-feira, a confirmação dessas ameaças foi publicada. Um bilhete com intimidações explícitas contra o indigenista e contra lideranças indígenas foi deixado há cerca de um mês. A mensagem foi endereçada ao escritório de advocacia que representa a organização para a qual Pereira vinha trabalhando voluntariamente em Tabatinga, também no Amazonas. Em um dos trechos, o remetente diz: "Sei quem vocês são e vamos achar para acertar as contas." Em outra passagem é dito: "Só vou avisar dessa vez que se continuar desse jeito, vai ser pior para vocês." Bruno Araújo Pereira desapareceu enquanto voltava da comunidade São Rafael em direção à cidade de Atalaia do Norte, na companhia do jornalista inglês Dom Phillips, do britânico The Guardian. O percurso pelo rio deveria demorar não mais do que 2 horas, e Pereira era um exímio conhecedor do trajeto, que atuava no Javari há mais de uma década. No período, conquistou o respeito de lideranças indígenas e se tornou uma referência nacional e internacional no tema dos povos isolados. Em um vídeo emocionante, Alessandra Sampaio, esposa do jornalista britânico desaparecido, pediu às autoridades brasileiras que intensifiquem seus esforços de busca. Eu queria fazer um apelo para o governo federal para os órgãos competentes para intensificarem as buscas, que a gente ainda tem um pouquinho de esperança de encontrar eles. Mesmo que eu não encontre o amor da minha vida vivo, eles têm que ser encontrados, por favor. Intensifiquem essas buscas. A Marinha informou que, para auxiliar na procura, está utilizando um helicóptero do 1º Esquadrão de Emprego Geral do Noroeste, 2 embarcações e um jet ski. A vasta região que faz fronteira com o Peru e abriga o maior número de indígenas isolados do mundo é ameaçada por garimpeiros ilegais, madeireiros, caçadores e gangues de plantadores de coca que fabricam a matéria-prima da cocaína. O presidente Jair Bolsonaro disse que espera que o indigenista Bruno Araújo Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips sejam encontrados. Afirmou que a região onde ocorreu o desaparecimento é completamente selvagem, onde tudo pode acontecer. Bolsonaro disse ainda que a viagem que os dois faziam no Amazonas é uma aventura que não é recomendável. Para finalizar, o presidente expressou que pede a Deus para que eles sejam encontrados brevemente. Novos confrontos entre dependentes químicos e guardas civis metropolitanos aconteceram hoje pela manhã na região da Cracolândia, no centro de São Paulo. Os guardas realizaram a intervenção após um princípio de tumulto causado pelos usuários de drogas em razão da presença de uma equipe de reportagem no local. Os jornalistas presentes foram atingidos por objetos e hostilizados pelos dependentes químicos, que foram contidos com bombas de gás lacrimogênio.
Um homem de 25 anos foi preso em flagrante na região por porte de drogas, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Ontem, um homem morreu esfaqueado após uma briga entre usuários em um dos principais cruzamentos do centro da cidade. Nos últimos dias, a Polícia Militar e a Guarda Civil realizam operações para tentar frear a ação de usuários e traficantes nas ruas do centro da capital. Até o momento, 20 dependentes químicos foram internados de maneira involuntária desde abril. Essa internação pode ser solicitada por um familiar ou responsável legal do usuário em um dos 97 CAPs ou em uma das 23 UPAs espalhadas pela cidade. Na avaliação do promotor de Justiça de Direitos Humanos e Saúde Pública do Ministério Público de São Paulo, a ideia de internação involuntária não é um problema em si, mas a execução sim, pelo fato da Prefeitura apenas fornecer uma reclusão dentro de hospital durante 3 meses para realizar a desintoxicação e, após esse período, não continuar um tratamento individualizado com os pacientes, além de não elaborar projetos para que eles sejam reintegrados na sociedade. E depois de vários anos na rua, aquela famosa feirinha da madrugada do Brás ganhou um novo espaço em uma das principais regiões de comércio da capital paulista. A feirinha agora está abrigada em uma estrutura mais moderna e confortável para clientes e comerciantes de todo o país. A Andréia fazia parte daquele grupo de comerciantes que organizava a feirinha da madrugada nas ruas do Brás, na zona leste de São Paulo. Foram 19 anos de trabalho como camelô. Hoje ela tem uma loja no novo espaço da feirinha. Aqui dentro, o que acontece? A melhoria aqui é pela segurança, você está num lugar onde tem conforto, né? Você consegue colocar uma internet para o cliente, você consegue ter maquininha, né? Então aqui as pessoas se sentem mais seguras em comprar. A feira da madrugada começou em 3 ruas do bairro do Brás. Em 2006, ela foi para um antigo terminal de ônibus na mesma região. Sacoleiros de diversas regiões do Brasil vinham para cá em busca de mercadorias. A Jéssica é de Minas Gerais. Tem uma loja virtual de roupas e vem para São Paulo para renovar o estoque e atender às encomendas de clientes. Ela aprovou a nova estrutura da feirinha. O nosso ônibus já mudou para cá esse mês e agora a gente está conhecendo o espaço. A gente está dando uma volta aqui para conhecer o espaço, está ótimo. Muito perto tanto dos shoppings aqui, é muito acessível e o estacionamento é ótimo, coberto, tudo ótimo aqui. A proposta é ampliar o atendimento diário do consumidor. Diferente do que era antigamente, na rua, o sacoleiro tem mais conforto e segurança, uma melhor estrutura. De acordo com a Prefeitura de São Paulo, este local já é considerado o maior centro de compra popular das Américas. O novo prédio tem 3 pavimentos com 4.000 boxes, 1.500 lojas, praça de alimentação, banheiros e estacionamento com 2.000 vagas para carros de passeio e 300 para ônibus. O Brás é o grande centro de compras do Brasil, da América Latina, e esse é o maior projeto dentro do Brás. Então a gente está muito feliz de poder atender os lojistas, nossos clientes. Então a gente está muito orgulhoso aqui de tudo que está acontecendo para a cidade de São Paulo e temos certeza que hoje, já largamos hoje com 60% de ocupação e devemos fechar o primeiro ano, sempre no final do ano, novembro, dezembro, com 100% de ocupação. Segundo os organizadores, a nova feirinha deve gerar 20.000 empregos diretos. São 4.000 boxes, mais de 1.300 lojas em um só lugar. Comprar na feira da madrugada proporciona para você muito mais conforto, muito mais praticidade e além, é claro, de ter o melhor preço, porque você compra diretamente com os maiores fabricantes e fornecedores de todo o Brasil. Aqui o consumidor encontra de tudo, de acessórios a roupas. E segundo a Paola, o lugar é ideal para quem quer se vestir bem e gastar pouco. A minha roupa é tudo do Brás, o meu guarda-roupa. Blusinha, calça, tudo é do Brás. Você não vai gastar uma fortuna para se vestir bem aqui? Não, não precisa. O pouco deixa você bem vestida. E veja a seguir, a Rússia diz estar sob controle de quase toda a região de Donbás e aumenta as agressões à Ucrânia. E ainda, a solidariedade agora é uma das disciplinas do currículo de uma escola de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul.
A guerra no leste europeu continua abalando a Europa. Nesta terça-feira, o governo russo afirmou ter controle quase total sobre as províncias de Donbass, enquanto autoridades ucranianas pedem que soldados mantenham suas posições. Segundo Kiev, mais de 40 mil civis foram mortos ou feridos desde o início dos conflitos. O ministro da Defesa da Rússia afirmou nesta terça-feira que o exército liberou por completo áreas residenciais de Severodonetsk. Sergei Shoigu garantiu que Moscou controla agora 97% da região ucraniana de Luhansk, onde fica a cidade-chave que concentra os combates no leste do país. Uma parte significativa das repúblicas populares de Donetsk e Luhansk ao longo da margem esquerda do rio Donetsk foi liberada, assim como outras 15 localidades. Se a informação for confirmada, Moscou superaria o último obstáculo para controlar as cidades de Sloviansk e Kramatorsk, a capital da região de Donetsk sob controle ucraniano. Por outro lado, o exército russo disse que 126 militares ucranianos se renderam em 5 dias às forças russas e quase 6.500 foram presos desde o início do conflito. Mas as baixas não atingem apenas os militares e combatentes ucranianos. De acordo com dados divulgados pelo governo do país, mais de 40 mil civis ucranianos foram mortos ou feridos desde o início da invasão russa e cerca de 3 milhões vivem agora sob ocupação russa. O presidente Volodymyr Zelensky disse que o exército ucraniano poderia decidir recuar das linhas de frente das cidades de Severodonetsk e Lysychansk, descrevendo-as como cidades mortas. Zelensky afirmou que, se a Rússia tivesse êxito em seu objetivo de controlar o Donbass, representaria um desafio existencial à Ucrânia. Zelensky prometeu que não deixaria isso acontecer e afirmou à nação que o Donbass ucraniano resiste de forma firme. 3 policiais do estado norte-americano do Arizona foram afastados do cargo após negarem ajuda a um sem-teto que morreu afogado em um lago em Tempe. O caso passará por investigações. Tudo começou quando os policiais foram chamados para uma suposta briga entre o homem e sua companheira no centro da cidade. Durante a abordagem, o casal colaborou e negou que qualquer desentendimento físico havia ocorrido. As imagens da polícia mostraram que, enquanto os policiais verificavam os nomes do casal, Bickins escalou uma cerca de metal que dividia o calçadão do lago. Neste momento, um dos agentes pergunta o que o rapaz estava fazendo, mas mesmo assim, Bickins o ignora. As imagens do vídeo são interrompidas porque o governo da cidade considerou o restante muito sensível. Mas, por outro lado, uma transcrição do diálogo foi divulgada. Abre aspas. Então, qual é o seu plano agora? Pergunta um dos policiais de acordo com a transcrição. Segundo o texto, Bickins haveria dito que iria se afogar diversas vezes, porém, as respostas dos policiais foram: não, você não vai, vá para a coluna e aguarde. Os policiais insistiram para que o homem nadasse por conta própria, rejeitando os apelos de sua companheira por ajuda. Um dos agentes escreveu que Bickins não apareceu na superfície em cerca de 30 segundos e o corpo foi recuperado apenas no final da manhã. Segundo informações da cidade, os 3 policiais foram suspensos enquanto aguardam os resultados das investigações iniciadas pelas autoridades. O governo local anunciou que pretende publicar nos próximos dias imagens das câmeras de outros agentes. Os 3 policiais envolvidos no incidente não foram identificados publicamente. O tema sobre adoção ganhou destaque na mídia nos últimos dias depois que a apresentadora Carol Nakamura anunciou em suas redes sociais que o menino que ela criava com autorização dada pela mãe da criança decidiu voltar a viver com a família biológica. Especialista alerta que o número de adoções irregulares no país ainda é grande. Foi com esta publicação no Instagram que a apresentadora Carol Nakamura anunciou que o garoto de 11 anos, que era criado por ela há 3, voltaria para a casa da família. Na rede social, ela afirmou que não tinha guarda para fins de adoção, mas sim uma autorização dada pela mãe da criança.
A advogada explica que é o Estatuto da Criança e do Adolescente que dita o momento em que a criança será ou não retirada do lar da família. E ainda que não fique sob a guarda dos pais, a prioridade, segundo o ECA, é que o menor permaneça no seio familiar sob a tutela de avós, tios ou primos, por exemplo, e não sob cuidados de terceiros. Nesse caso, a pessoa ou família interessada precisa entrar com um processo de adoção. Então, a gente tem o CNA, que é o Cadastro Nacional de Adoção, e lá você precisa estar inserido, tudo isso supervisionado pelo CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Então, você precisa estar inserido nesse cadastro, você obrigatoriamente tem que passar por uma avaliação, e nessa avaliação, que é feita por psicólogos, tem um estudo psicossocial posteriormente, esses profissionais do juízo, eles vão conseguir avaliar qual que é o seu perfil e para que tipo de criança o seu perfil se enquadra. Dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que o número de crianças e adolescentes disponíveis para a adoção no país chega a quase 4 mil, enquanto o número de pretendentes passa de 33 mil. Mas a maioria deles espera por crianças de até 6 anos de idade. Só que grande parte das crianças disponíveis tem mais de 8 anos. E outra grande parcela é de adolescentes com mais de 16. E toda a demora para a finalização do processo de adoção, segundo a especialista, muitas vezes é o que leva os pretendentes ao procedimento popularmente conhecido como adoção à brasileira. Infelizmente, ela é muito comum em locais onde a pobreza é um pouquinho mais extrema, ela ocorre com mais frequência. Normalmente, aquela mãe tem aquela criança, eles conseguem burlar o registro, então passa como se tivesse nascido daquela pessoa. Então, você não consegue depois, você não tem a forma de fiscalizar, porque rola muita corrupção, rola dinheiro para adotar dessa forma e ocorre demais. A advogada explica que a maior parte dos casos de adoção ilegal ocorre nas regiões norte e nordeste do país, mas no restante do Brasil também há ocorrências. Aqui em São Paulo, durante os quase 4 anos de espera na fila da adoção, o casal Cláudia e Rodrigo comemoram a vitória. São pais não só de uma, mas de 2 crianças. Mas, por enquanto, a guarda é provisória. Nós participamos de alguns grupos de apoio a adotantes, né, do nosso município. Eu acho que talvez seja a primeira dica para dar para quem tá pensando em adotar. Participem de grupos de adoção, conversem, se informem, discutam um tema com quem tem conhecimento de causa, né, e quem está apoiando casais adotantes. Quando você está dentro de um grupo de apoio, quando você tem esse conhecimento, ele fica mais fácil você entender, aceitar, acalmar o seu coração para poder conduzir o processo de forma mais tranquila, né? E depois de tudo que enfrentaram até aqui, o casal reconhece a necessidade de cada passo dado ao longo dessa jornada. A adoção não é só uma prova de amor, é um ato de coragem, porque não vai ser como você imaginou, não vai ser fácil, vai doer, vai desesperar em algum momento, você vê que tudo valeu a pena. O problema é que nem todo mundo chega a essa conclusão e é por isso que todas as etapas da adoção são tão importantes. Dados preliminares de 2022 mostram que até agora o percentual de devoluções está em quase 4%. Se já finalizou essa adoção e tudo mais, está naquele processo de finalizar, pode haver a ocorrência de indenização para essa criança. Para que a indenização? Para enriquecer a criança? Não, mas para tentar diminuir os danos psicológicos que essa criança vai levar para o resto da vida dela. Ai, que delícia, meu amor. Obrigada. Apesar de compreender e concordar com todo o processo necessário, a influenciadora digital Caroline Haddad pontua. Acho que a parte de critérios, eles estão corretos, sim. A parte burocrática que eu acho que é um pouco exagerada. Moradora de Campinas, Carol conta que na cidade do interior paulista, o processo de adoção pode chegar a 9 anos de espera. Ela aguardou 4, até que decidiu buscar o filho no Malawi.
conheceu o Tendai por foto, aí a gente viajou para lá para conhecê-lo. Aí a gente adorou ele, a gente viu que era um perfil de criança que tinha muito a ver conosco. A gente ficou com ele lá um tempo para a gente se conhecer melhor. Depois disso, a gente entrou com o pedido de adoção dele. E aí veio a pandemia, né? Que atrapalhou um pouquinho o meu processo. Por isso, meu processo demorou 1 ano e meio. Senão, teria demorado uns 6 meses. Tendai, de 7 anos, chegou ao Brasil há apenas 3 meses e já mudou tudo na casa da nova mãe. Tudo muda, porque eles viram prioridade, né? E é uma coisa natural, não é uma coisa assim que a gente faz conscientemente, é natural. Do Malawi ou do Brasil, o que importa é que se tudo é feito conforme a lei, as crianças ganham muito e os pais ainda mais. A recompensa é diária. O Junho Violeta representa o mês de conscientização pelo fim da violência contra a pessoa idosa, uma situação que aumenta a cada dia no Brasil. Pouco antes da pandemia, as agressões representavam 30% do total de denúncias. Com o isolamento social imposto pela Covid-19, hoje o número quase dobrou. Apesar do envelhecimento vegetativo da população brasileira e do número crescente de idosos em atividade, o preconceito e a violência contra a pessoa idosa ainda é um problema grave no país. A constatação vem do governo federal ao divulgar aumento do número de denúncias de violência contra os idosos. Se em 2019 elas representavam 30% do total de denúncias de violações de direitos humanos recebidas pelo canal telefônico Disque 100, no fim do ano passado, com o isolamento social imposto pela pandemia da Covid-19, o número aumentou para 53%. Em Venâncio Aires, também é observado o crescimento de casos junto ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Em todo 2021, foram 49 registros de pessoas idosas vítimas de violência intrafamiliar e 54 casos de negligência ou abandono. Só nos primeiros 4 meses deste ano, já são 28 registros. No mês que marca a conscientização pelo fim da violência contra a pessoa idosa, a Prefeitura de Venâncio Aires, através do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, com a parceria de gabinetes da Prefeitura e a Secretaria de Desenvolvimento Social, desenvolveram uma série de programações para alertar a comunidade e os próprios idosos para o assunto, já que mais da metade das denúncias de violência contra os idosos apontam que os episódios acontecem no ambiente doméstico, grande parte por filhos ou netos. As denúncias de violência contra a pessoa idosa podem ser feitas pelo Disque 100. Durante todo o mês de junho, terá a programação Idoso Violeta. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal derrubou por 3-2 a decisão do ministro Cássio Nunes Marques e manteve a cassação do deputado estadual Fernando Francischini, do União Brasil do Paraná. Ele foi condenado em outubro de 2021 pela propagação de fake news contra as eleições. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo rejeitou por 4-2 a transferência do domicílio eleitoral do ex-juiz Sérgio Moro para São Paulo. Com isso, Moro não poderá ser candidato ao Senado ou a deputado federal, como pretendia, bem como qualquer outro cargo nas eleições deste ano pelo Estado. Ainda cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral. Pela primeira vez na história, os brasileiros vão poder reconhecer firma de forma totalmente digital em qualquer cartório do país. A plataforma online que começou a funcionar hoje trará benefícios para os mais de 100 milhões de usuários que usam o serviço anualmente.
O projeto teve início em 2020 por conta da necessidade do isolamento social e da digitalização dos projetos causados pela pandemia de Covid-19. O reconhecimento de firma é o procedimento que atesta a autoria da assinatura em um documento. Ele é utilizado, por exemplo, na compra de imóveis e automóveis. Segundo o Conselho Federal do Colégio Notarial do Brasil, tornar o processo tecnológico trará comodidade e agilidade para os brasileiros, evitando filas e deixando ainda mais rápido. Para reconhecer firma pela internet, o primeiro passo é adquirir um certificado digital notarizado, emitido pela plataforma e-notariado ou solicitando presencialmente em um cartório credenciado de forma simples e gratuita, com a disponibilização de informações básicas, uma foto e um documento de identificação, possuindo a validade de 3 anos. Com esse certificado, o tabelião fará a identificação do cidadão, o que permitirá então a assinatura de documentos. Depois, é preciso criar um fluxo de assinatura para o documento pela plataforma e-Note Assina. Para isso, é preciso enviar o documento que necessita ter a firma reconhecida e indicar quais são as pessoas que precisam assiná-lo. Todos os signatários devem assinar o documento de forma eletrônica e remeter o documento ao destinatário final. O documento será reconhecido imediatamente após a realização de todas as assinaturas e ficará disponível para acesso por até 30 dias. A digitalização do reconhecimento de firma faz parte de um processo de modernização feito pelos cartórios brasileiros. Desde o início da pandemia, os processos de divórcios, testamentos, inventários e as procurações são feitos de forma totalmente online. O Brasil tem quase 60 mil pacientes aguardando por transplantes. E o Ministério da Saúde lançou um programa com uma série de medidas para diminuir as filas. O Brasil tem cerca de 57 mil pacientes aguardando na fila de transplantes. E mesmo com a melhora no cenário epidemiológico brasileiro, transplantes seguem em queda. A fila cresceu 7% em relação a setembro de 2021, quando havia pouco mais de 53 mil pacientes na espera. Para tentar melhorar esse quadro, o Ministério da Saúde lançou o Programa de Qualificação do Sistema Nacional de Transplantes, o Qualidote. A medida pretende redefinir e criar incentivos sobre indicadores de qualidade em doação e transplantes. Após a reclassificação de todos os centros transplantadores, devem ser investidos 26 milhões de reais no programa. O nosso compromisso de continuar apoiando essa política pública de saúde, que é uma política fundamental no nosso país e para que se garanta o direito à saúde como um direito fundamental. Dados divulgados pela Associação Brasileira de Transplante de Órgãos mostram que a quantidade de procedimentos realizados estavam aumentando anualmente desde 2017. Mas recuaram nos últimos 2 anos por causa da pandemia. Uma escola de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, incluiu a solidariedade na grade curricular. E na prática, os estudantes ajudam uma entidade que acolhe crianças em vulnerabilidade. Solidariedade é uma disciplina que integra a grade curricular de uma escola particular aqui em Campo Grande. Durante o primeiro semestre, os alunos organizaram e arrecadaram dinheiro e doações para esta ação social. Foi um projeto totalmente desenvolvido por eles. Eu só trabalhei como mediadora. Todas as ideias, eles que correram atrás de doações, eles que correram atrás de arrecadar dinheiro, de comprar alimentos, de receber alimentos, roupas para essas crianças que até onde fomos informados, às vezes chega o frio, não tem um agasalho para colocar. Eles foram responsáveis em programar todo esse evento com café da manhã rico que tivemos de manhã cedo. Agora nós estamos agrupados em grupo para a gincana. A gincana foi realizada no Centro de Integração, o SICA, que atende 260 crianças e adolescentes de 6 a 15 anos no bairro Nossa Senhora Aparecida. Hoje eu ouvi desses alunos que são adolescentes de ensino médio, uma idade assim bem difícil, que às vezes não querem muita coisa, e eu ouvi deles: Miss, eu quero fazer projeto social pro resto da minha vida.
o quão afortunados nós somos. Então, uma sementinha que se planta em cada um deles vai gerar um futuro melhor, com certeza. Os alunos da escola particular entraram em contato com 4 instituições para desenvolver o projeto. O SICA prontamente atendeu e convidou estes alunos para conhecerem o que é feito aqui no projeto. A partir daí, eles apresentaram as necessidades das crianças atendidas aqui. Eles foram bem enfáticos que era material escolar de uso coletivo, tesoura, tinta, essas coisas, e os próprios alimentos, porque aqui eles fazem 3 refeições, né, que é o café da manhã, o almoço e o lanche, e são bastante crianças. Estas 4 meninas, a Maria Fernanda, líder do projeto, a Beatriz Toma, responsável pela organização dos lanches, a Isabela Budib, pela administração do Instagram, e Júlia Busanello, responsável pelo financeiro, representam a turma de 22 alunos do ensino médio que fizeram tudo isso acontecer. A gente vive numa realidade que às vezes a gente esquece de se colocar no lugar do outro. Quantas pessoas estão precisando disso, que é uma coisa recorrente no meu dia a dia. Então, ver que tem tanta gente precisando de coisas que pra gente é comum, foi acho que a coisa que mais chamou a atenção. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta terça-feira. Um ótimo descanso para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.